Bom dia a todos, bem-vindo ao nosso canal, curta, compartilha e o melhor de tudo, se inscreva, porque essa causa é nossa. Nós queremos ajudar as pessoas com a mensagem de ensinamento, encorajamento, e do conhecimento ao eterno. Eu peço ajuda a vocês, tá? Participa conosco. Vamos falar hoje, a história que nós temos hoje é falando de Adão. Há muito tempo, no Jardim do Éden, Deus criou o primeiro homem, a quem chamou de Adão, Ishi. Ele era perfeito em sua criação, feito à imagem e semelhança de Deus. Adão vivia em harmonia com a natureza, cuidando do jardim e dos animais que ali habitavam. No entanto, Deus viu que Adão estava sozinho e decidiu criar uma companheira para ele. Assim, ele criou a primeira mulher, Eva, Isha, a partir da costela de Adão. Quando Adão viu Eva pela primeira vez, ficou maravilhado com sua beleza e graça, e os dois se tornaram um só. Deus deu a Adão e Eva livre arbítrio e os colocou no Jardim do Éden, dando-lhes responsabilidade de cuidar e preservar a criação. Ele lhes deu uma única proibição: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, por isso resultaria em morte. No entanto, a serpente era astuta, enganou Eva e a convenceu a comer o fruto proibido. Eva, por sua vez, deu também a Adão e juntos desobedeceram a Deus. Como consequência, foram expulsos do Jardim do Éden e tiveram de enfrentar as consequências de sua desobediência. Mesmo após sua queda, Adão e Eva foram abençoados por Deus com filhos e viram sua família crescer. Eles aprenderam lições importantes sobre obediência, arrependimento e perdão. Em sua história, tornou-se um exemplo para todas as gerações que vieram depois deles. Adão e Eva viveram suas vidas fora do jardim, enfrentando desafios e dificuldades, mas sempre confiando na bondade e misericórdia de Deus. Sua história nos ensina sobre a importância da obediência a Deus e da confiança em seu plano, mesmo quando não entendemos completamente. Após serem expulsos do Jardim do Éden, Adão e Eva enfrentaram muitos desafios e dificuldades. Eles tiveram que trabalhar arduamente para sobreviver, enfrentando a dor, a doença e a morte, que antes eram desconhecidas por eles. No entanto, apesar de suas falhas e fracassos, Adão e Eva mantiveram sua fé em Deus e em seu plano para a humanidade. Eles ensinaram seus filhos sobre o amor e a bondade de Deus e sobre a importância de viver em obediência e em harmonia com sua vontade. Com o passar do tempo, Adão e Eva viram sua família crescer e se multiplicar, dando origem a toda a humanidade. Eles viveram uma vida longa e frutífera, transmitindo seus ensinamentos e sua fé para gerações futuras. Apesar de suas falhas e fracassos, Adão e Eva foram lembrados como os primeiros pais da humanidade, que apesar de sua queda, mantiveram sua fé em Deus e em seu plano de redenção. E sua história serve como um lembrete de que, mesmo quando falhamos, Deus continua fiel e misericordioso, pronto para perdoar e nos restaurar. A narrativa da Bíblia hebraica, nos 11 primeiros capítulos de Gênesis, é contada a história mítica dos primeiros anos da existência do mundo. A história conta que Deus criou o mundo e todos seus seres e colocou o primeiro homem e mulher no Jardim do Éden, sobre como foram banidos da presença de Deus, como ocorreu o primeiro assassinato e a decisão de Deus de destruir o mundo para salvar apenas Noé e seus filhos. A nova humanidade descendeu desses filhos e se espalhou pelo mundo. Apesar do novo mundo ser tão pecaminoso quanto o antigo, Deus resolveu nunca mais destruir o mundo por inundação. E a história acaba com Tera, pai de Abraão, ou Abraham.
do qual descendeu o povo escolhido, os israelitas. Nem Adão nem Eva são mencionados em outras partes das escrituras hebraicas, por exceto por uma única menção a Adão em uma genealogia em 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 1, sugerindo que, embora a sua história veio a ser prefixada, a história judaica tem pouco em comum com ele. Adão e Eva são considerados os primeiros homens na Bíblia, e em Gênesis 1, nenhum nome é citado, sendo que homem parece ter um sentido coletivo como humanidade, e homem e mulher são criados simultaneamente. Já na narrativa, em Gênesis 2:3, ele carrega o artigo definido, Ra, que indica que esse é o homem. Nesses capítulos, Deus molda o homem, Ra, Adam, do barro, Adama, soprando vida em suas narinas e fazendo o cuidador de sua criação. Deus, então, cria o homem, uma ajudante consoante a ele, da sua costela. Ela é chamada de mulher, Isha, porque, diz o texto, ela é formada de Ishi, homem. O homem então a recebe feliz. E ao leitor é dito que nesse momento o homem deixa seus pais para ligar a uma mulher, tornando-se uma carne. Nós temos a queda. O primeiro homem e mulher estão no jardim do Éden. Deus, a eles eram permitido comer e desfrutar de toda a árvore, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. A história continua em Gênesis 3 com a narrativa da expulsão do Éden. A mulher é tentada por uma serpente falante a comer o fruto proibido e dar para o homem, que também come. Deus amaldiçoou os três. O homem a uma vida de trabalho duro, em seguida de morte. A mulher, a dor de parto e subordinação ao seu marido. E a serpente, rastejar-se sobre sua barriga e sofrer o ódio do homem e da mulher. Deus então cria roupas para o homem e para a mulher, que agora tem o aspecto quase divino de conhecer o bem e o mal. E então os bane do jardim antes de serem capazes de comer o fruto da segunda árvore, a árvore da vida, e viver para sempre. Gênesis 4 conta a história fora do jardim, incluído o nascimento dos primeiros filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, e a história do primeiro assassinato. Nasce o terceiro filho, o homem, Sete, ou Chete, assim como os outros filhos e filhas. Gênesis 5, versículo 4, lista os descendentes de Adão, de Chete e de Noé, com as idades que tinham no nascimento de seus primogênitos e as idades de suas mortes. A idade de Adão é dada como 930 anos. De acordo com o livro dos Jubileus, Caim casou-se com sua irmã Avã, e Chete casou com outra irmã, Azura. Então, irmãos, nós temos aqui a história da primeira criação, Adão e Eva, onde Deus formou todas as coisas. Olha só que coisa interessante e que nós podemos catar como exemplo para a nossa vida. Deus, antes de criar o homem, antes de criar a mulher, ele cria todas as coisas no planeta. Ele faz a separação das águas, ele põe o sol, a lua, as estrelas, cria as estações, né? Cria todas as coisas. Isso porque aí depois que ele faz toda a criação dos animais, dos peixes, das aves, aí sim que ele vem criar o homem. Isso nos significa que o homem deve seguir esse exemplo, que antes
deles se uniram à mulher, a mulher se unir ao homem, as coisas devem estar devidamente colocadas nos seus devidos lugares. Antes de se unir, temos que ter a nossa casa, o nosso trabalho, já ter se formado, quero dizer, estudado, para ter assim, né, um ganho decente, ter uma prosperidade, né? Já tudo. Em Mateus 25, né? Ali nos trata da parábola das 10 damas de honra. Mas ali também nós encontramos um ato importante, que diz que o noivo, ele aparece de repente. Mas a história hebraica diz que quando o noivo sai, ele se compromete com a sua noiva, ele sai e vai preparar o lugar para que os dois venham habitar o resto da sua vida. Ele constrói sua casa, prepara todas as coisas para não ter que passar por necessidade nem problemas difíceis. Bem, sabemos que de vez em quando nós passamos por alguma situação, mas uma vida bem preparada, né, é uma vida firme e forte e com as mãos de Deus. Então, trazendo isso em mente, nós vemos que devemos nos preparar antes de nos casarmos. E outro fator importante que nós vemos na criação foi que quando Deus criou o homem e trouxe a mulher, Adão ficou encantado com a mulher que Deus fez, retirada de sua costela. Mas também nós vemos Eva em seu diálogo com a serpente falante, né? Ela cai em desobediência. E quando ela cai em desobediência, ela leva o seu marido para isso, que também aceita em comum acordo. Então, irmãos, isso nos ensina que não devemos ficar de conversa fiada. A nossa vida tem que estar ligada no céu, nosso pensamento, como diz a Bíblia, orar em todo tempo, né? Em tudo dê graças a Deus. E nós vemos a tragédia que foi por Eva escutar terceiros, conversa de terceiro. Não leve isso para o seu coração, não leve isso para a sua vida, não leve para a sua casa, não leve para o seu casamento. Tenha uma vida diante de Deus regada de fé em abundância. Busque os conselhos da Bíblia do Senhor. Faça da sua vida um exemplo para os outros. E nós vemos que eles moravam no jardim, tinham tudo. Eles perderam tudo isso. O homem teve que trabalhar duro, com medo do suor do seu trabalho. A mulher passou a sentir dores no parto. A serpente passou a rastejar. Olha como é duro. E hoje nós vemos quantas pessoas não querem ouvir o que Deus fala, o que está escrito na Bíblia Sagrada. Quantas pessoas passam por terríveis situações, até perdem a sua vida por desobediência. Tem uma vida diante de Deus porque Ele nos vê. Ele está com seus olhos como chama de fogo procurando os fiéis na terra. Não adianta, o Salmo 139 diz que nós não conseguiríamos nunca enganar a Deus nem se esconder dele. Ele está sempre vendo. Viva com Deus, viva com harmonia, com alegria. Seja obediente, construa uma vida, faça a diferença, seja exemplo para ser espelho de Deus. Porque quando nós somos exemplo, nós somos o espelho de Deus. Porque não adianta levar a vida de qualquer maneira, né? Com traições, com mentiras, com coisas obscuras e falar que somos o espelho de Deus. Não somos. Nós somos como nós fazemos a diferença. Levamos as coisas em honestidade, em fidelidade, até quando estamos sozinhos, seja onde for. Meus queridos irmãos, Senhor e Senhora, que essa palavra venha abençoar a tua vida, que guardar no seu coração, mas que você tenha uma vida verdadeiramente com Deus. Hoje é um dia que você tem mais uma oportunidade de arrumar as coisas com Deus. Arrume a tua casa, porque senão você morrerás. Mas se você arrumar a casa, quem vai habitar é Deus.
o Espírito Santo. Amém? Muito obrigado, que Deus te abençoe. Senhor Deus, neste momento, Senhor, eu oro a Ti por esta palavra, pelos nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham, aqueles que querem nos ajudar. Eu te peço também que o Senhor venha ajudar a eles a fazer esta obra, a andar contigo na Tua presença. Meu Senhor, abençoa o lar, a família, abençoa este homem, abençoa esta mulher, abençoa esta família, abençoa os Teus servos, abençoa os pastores, abençoa, Senhor, aqueles que são, Senhor, líderes, aqueles, Senhor, que são donos de sua empresa, de algo, Senhor, que está fazendo a diferença. Meu Deus, que isso venha alcançar o mundo inteiro, para que nós não venhamos nunca esquecer que existe um Deus no céu. Então, meu Deus, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço, te peço a tua bênção em nome de Jesus. Obrigado pela tua companhia, tá? Essa causa é nossa, nos ajude, tá? Se você tem amor no seu coração, eu tenho certeza que você vai nos ajudar. Se você gosta de ajudar outras pessoas, eu tenho certeza que você vai me ajudar também, tá? Que Deus te abençoe, até a próxima e vida que segue. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Curta, compartilha e se inscreva. Aproveite bem o nosso conteúdo.